Oi, eu sou Maria Fernanda Ribeiro, faço parte do grupo 1 do programa Consciente, juntamente com a Isabela Portes, Juliano Froder e Tainá Carvalho. Sejam bem-vindos ao programa Ao Vivo e a Cores, e o tema desse mês vai ser a amamentação. Vamos falar um pouco sobre, junto com a doutora Glênia. Olá a todos, me chamo Glênia Medeiros, sou médica pediatra e atualmente sou professora da Faculdade de Medicina de Itajubá e da Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Lavras. Fui convidada pelo projeto Consciente da Faculdade de Medicina de Itajubá para falar um pouquinho sobre o aleitamento materno, respondendo algumas perguntas. Vamos lá. Nossa primeira pergunta é: qual a importância da amamentação e como as mulheres podem se preparar para ela durante a gravidez? O leite materno, como todos, né, já sabemos, é um alimento considerado completo para o recém-nascido e ele protege contra várias doenças, né, várias infecções, seja elas diarreias, infecções respiratórias, infecções de ouvido e muitas alergias. É um alimento que está sempre pronto, na temperatura adequada, né, econômico, não precisa comprar, e é de extrema importância para o desenvolvimento infantil, tanto para a visão, para a fala, para a formação da dentição, para a inteligência e também para que a criança desenvolva a interação. E, além do mais, promove amor e carinho para esse bebê. Para a mãe, também tem muitos benefícios. Ela aumenta, o aleitamento materno aumenta os laços afetivos dela com o seu bebê, né? Proporcionando aí a troca de calor, de cheiro, o contato, o som, o olho no olho, além de diminuir o sangramento no pós-parto imediato, também faz com que o útero volte ao tamanho normal logo após o parto, né? Mais rápido, e diminui a incidência de algumas doenças, como câncer de mama, o câncer de ovário, diabetes tipo 2, além de ser considerado um método de planejamento familiar, né, método contraceptivo, impedindo, né, que tenha outras gravidezes, desde que seja feito de forma adequada. E também, como eu já disse, é prático e não precisa ser comprado. Uma vez que a mãe e a criança estejam bem, um aleitamento pré-estabelecido, a família também está bem. E a mãe precisa, né, de um apoio de todos, incentivando esse aleitamento materno. Então, é importante para a saúde e afetos tanto para a mãe quanto para a criança. Quanto aos cuidados na gravidez, não há necessidade de nenhum cuidado especial. Tá? O que é importante é evitar o uso de cremes, uso de pomadas, não espremer as mamas, né? Podendo levar a um processo inflamatório, até mesmo um quadro infeccioso. Ter o cuidado de usar o sutiã, que o sutiã ele vai proporcionar a sustentação dessas mamas, e observar o mamilo. Existem alguns mamilos diferentes, como o mamilo que tem o bico mais protuso do mamilo, outros têm o mamilo plano, outro mamilo invertido. Lembrando que nenhuma dessas situações vai impedir o aleitamento materno, mas sendo invertido e plano, precisa de um cuidado um pouquinho maior para estabelecer esse aleitamento materno. Quais são os cuidados básicos que a mãe deve tomar ao amamentar o seu bebê? Amamentar nem sempre é fácil, principalmente nos primeiros dias, tá? Ele exige paciência, informação, o apoio das pessoas que estão ao redor daquela mãe, né? Que não tem um manual de instrução e ela vai aprender ali tanto com informações dos parentes, mas também com o seu próprio filho. Mas, quando ele é estabelecido, ele pode ser muito agradável, prazeroso para a mãe, desde que alguns problemas sejam evitados. Para isso, esse aleitamento ele deve iniciar logo após o parto, tá? Idealmente, recomenda-se o aleitamento materno, independente do tipo de parto, que ele seja iniciado já na primeira hora de vida para essa criança, tá? E esse leite inicial, que recebe o nome de colostro, ele é extremamente importante para a criança, porque ele é rico em anticorpos, né?
rico em proteínas esses anticorpos que vão ser especialmente favorável para a proteção desse bebê. Então, é um leite que é extremamente importante para a criança e ele deve ser oferecido para a criança também. O leite mais maduro, aí em torno após os 5 dias, ele tende a descer, né, que a gente chama de apojadura, tá? Então, isso acontece, essa descida do leite posteriormente, e quanto mais a criança suga, mais a mãe vai produzir o leite adequado para o seu filho. A próxima pergunta é: qual a melhor posição para amamentar? Existem posições diferentes para as mães que passaram por cesárea e as mães que tiveram parto normal? Há uma diferença entre posições para aquela mãe que teve parto normal ou parto cesárea. A posição ideal é aquela em que a mãe esteja confortável, né, junto do seu bebê, do seu recém-nascido, e existem algumas variações, né, ela pode amamentar sentada, deitada, recostada sobre num sofá, numa poltrona, né, então tem que ser agradável essa posição. Mas existem algumas posições que podem facilitar. Então, a posição que a gente chama de posição invertida, então é tipo futebol americano, né? Cabeça da criança anteriormente e o corpinho voltado para trás. A criança sentada na perna da mãe, como se estivesse cavalgando, né? Com a perninha aberta. Então, são todas posições para facilitar. O que acontece no pós-parto de cesárea, que às vezes, por conta do procedimento cirúrgico, a mãe não pode levantar. Então, ela tem a opção de amamentar na posição ali deitada, né? Mas a pega é importante, lembrando que a criança deve ficar barriga com barriga, né? O corpinho da criança deve ficar todo voltado para a mãe, o bracinho da criança para baixo e não entre o corpo do bebê e a mãe. A criança deve abocanhar não só o mamilo, como a areola, que é aquela parte escura que fica em volta do mamilo, a boca de frente para a região do mamilo, a boquinha da criança tem que ficar aberta e os lábios virados para fora e o queixinho da criança encostando todo o peito da mãe, tá? Importante que muitas mães, na hora da posição das mãos, ela faz a posição como se fosse de tabagista, né? Assim no peito. E o ideal é assim, em C, que a mãe com o polegar apoia acima da mama e com o resto dos dedos ela sustenta a mama. Muitas vezes a mama pode ser um pouco maior e isso aí acaba dificultando um pouquinho da criança pegar o peito. Outra dúvida é: por quanto tempo é necessário o aleitamento materno e quais as importâncias da exclusividade dele? O aleitamento materno ele é recomendado pelo Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que seja feito de forma exclusiva até os 6 meses de idade e, posteriormente, ele seja oferecido de forma complementada até 2 anos ou mais, tá? Por que exclusivo? Nesse período dos 6 meses, só o leite materno é o suficiente para suprir todas as necessidades da criança, para que ela cresça saudável, ela tenha toda a proteção, os anticorpos. Então, ele, por ser um alimento completo, vai ser o suficiente para poder suprir tudo isso. Após os 6 meses, só o leite materno não é o suficiente. Então, a criança vai começar a receber outros alimentos. Para isso, o organismo dela vai estar preparado para receber esses alimentos. Por isso que antes, né, dos 6 meses, não se recomenda a introdução de nenhum alimento sólido, nem água, nem chazinho, para que não atrapalhe esse aleitamento materno e garanta todos os nutrientes existentes no leite materno. Quais são os piores erros cometidos durante a amamentação? Bom, o principal deles é com relação à posição e à pega inadequada. Então, desde que a criança tenha
uma pega suficiente, aquele aleitamento vai ser eficaz e a criança vai conseguir suprir todas as suas necessidades, né? Então, a mãe tem que ficar sempre atenta a isso. Como eu disse, às vezes não é fácil, precisa de muito apoio, tanto da família quanto da equipe de saúde que assiste essa mãe e bebê. Outro problema que é muito comum é a mãe achar que o seu leite é fraco. Não existe leite fraco, tá? Todos os leites que são produzidos para a mãe têm tudo que a criança precisa. O que acontece é uma alteração do aspecto do leite quando ela vai amamentar. No início da amamentação, esse leite ele é fraco, ele é mais claro, tá? Ele lembra uma água, ele é rico em proteína, é rico em açúcar, e esse açúcar queima rápido. Então, parece uma água ralinha. Então, não é que ele é fraco, ele lembra um aspecto de água rala, mas ele tem água e açúcar. O leite do final da mamada é um leite mais, como dizer, mais branquinho, né? Então, às vezes é mais amarelado, porque ele é rico em gordura. E é esse leite do final da mamada que vai garantir e sustentar que a criança fique um período até a próxima mamada. E ele vai ser importante para poder a criança crescer forte e saudável. Outro erro que é muito comum é a mãe achar que o seu leite está secando ou que o seu leite é insuficiente para a criança. O que acontece muitas vezes é que a mãe ela não coloca a criança para mamar no seio muito tempo, ou ela começa a fixar horários para a criança amamentar. E isso faz com que a criança fique menos tempo no peito, e o fato dela ficar menos tempo, isso aí vai produzir menos leite. Então, quanto mais a criança sugar na mãe, mais esse leite vai sendo produzido e maior quantidade de leite ela vai ter para produzir, para, né, sustentar essa criança. A próxima, achar que o bebê não gosta do leite da mãe. Não, não existe isso, né? Todo bebê ele gosta. O que a gente precisa atentar é a posição, a pega, né? Se isso aí está sendo eficaz. Então, sempre fazer como se fosse um checklist para ver se esses errinhos estão sendo corrigidos. Outra coisa que atrapalha bastante, né? E é um erro, é oferecer junto com o leite materno a chupeta e a mamadeira. A chupeta e a mamadeira, os bicos, né? Ele tem uma conformação diferente do leite materno. E isso pode causar na criança o que a gente chama de confusão de bico. Para amamentar, a criança precisa fazer um esforço um pouquinho maior, né? Já na mamadeira, a criança não precisa fazer muito esforço. Então, é mais fácil, às vezes, sugar na mamadeira do que no seio. Então, ela começa a trocar, a rejeitar o seio e querer mais a mamadeira. E com isso pode acabar diminuindo um pouco o leite, pelo fato de não ficar ali na mama, né? Outro erro também muito comum é oferecer outros leites junto com o leite materno. Na verdade, quando a mãe oferece outros leites, ela vai pelo pensamento de que o seu leite está sendo fraco ou está insuficiente para o bebê. Então, ela vai acabando de fazer outros erros. Então, ela vai oferecer aquele leite em mamadeiras, em chuquinhas, o que vai acabar atrapalhando também com que a criança, né, faça um aleitamento adequado nela. Eu já disse um dos erros, que é oferecer alimentos sólidos antes dos 6 meses, aí também vai atrapalhar, né? E outras regrinhas, a mãe deve cuidar da saúde dela, deve ter uma boa alimentação, uma boa hidratação, um sono adequado, tomar cuidado com o seu emocional, porque o emocional da mãe também pode afetar na produção de leite, se a mãe não dorme direito, né? Então, são fatores que vão influenciar negativamente, assim como o tabagismo, o alcoolismo, né? Então, o uso de álcool, de drogas,
também pode atrapalhar o aleitamento materno, porque vai alterar principalmente o gosto do leite materno e a criança vai começar a rejeitar esse leite. A nossa sexta pergunta é: durante a amamentação, quais os alimentos que auxiliam na produção de leite? Até já disse aqui alguma coisa, a criança deve sugar. Então, quanto mais ela suga no seio da mãe, mais esse leite vai ser produzido, né? E a alimentação vai influenciar da mãe, vai influenciar no sentido de ser o mais adequada possível. Não existe na literatura nenhuma comprovação, né, científica de alimentos que vão influenciar nessa produção de leite. Muito menos o uso indiscriminado de medicamentos aí, que às vezes a mãe acha que pode aumentar essa produção. Tem algumas culturas antigas, né, como a mãe ingerir canjica, cerveja preta. Nenhum desses alimentos tem uma comprovação para aumentar a produção de leite. Mas o que vai aumentar? Que a mãe tenha uma alimentação adequada, faça uma hidratação adequada dela, evite medicamentos, tenha um sono regular, que fique tranquila e que coloque a criança para fazer o aleitamento, né? Principalmente em livre demanda. O que é isso? Sempre que a criança quiser e não com horários rígidos, que acaba isso aí reduzindo a amamentação. É melhor trocar de seio a cada mamada ou somente quando esvaziar por completo? A criança ela deve esvaziar o seio por completo, né? Primeiro, para depois você colocar ela no outro seio. Por que ela deve sugar o seio completamente? Justamente para ela pegar o leite do início, que é aquele leite rico em açúcar e água, e o leite do final, que ele é rico em gordura. Se a mãe ficar por horário rígido, a criança mamar de pouquinho em pouquinho, ela vai pegar só o início da mamada e ela vai querer ficar mamando toda hora, né? Então, a criança esvazia um peito, depois ela solta, põe ela para rotar, que nem sempre vai ser obrigatório, né? Desde que ela tenha ar na barriguinha. E em seguida, se ela estiver procurando, a mãe vai colocar no outro peito. O que que é recomendado, né, é que na próxima mamada a mãe ofereça o último peito que ela ofereceu para a criança. Então, suponhamos, ela deu agora, ofereceu a mama direita, a criança rodou, ofereceu a mama esquerda. Na próxima mamada, ela deve começar pela esquerda e depois a direita, né? Justamente para que a criança receba o leite do início e do final, para que dê uma sustentabilidade, que ela consiga ficar um prazo aí um pouquinho maior e ganhar peso adequadamente. Com quantos meses há a redução da produção de leite materno? Não tem um período de redução. O que vai reduzir a produção de leite é o fato da mãe deixar de amamentar o seu filho. Aí esse leite vai reduzindo a produção até secar, tá? Então não tem um limite para diminuir essa produção. A próxima pergunta é: o que as mães podem fazer sobre a amamentação no período de volta ao trabalho? Esse aí é um problema muito grande, que logo quando vai começar a trabalhar, a mãe já vai, passa em consulta, que leite que eu posso dar para o meu filho que eu vou começar a trabalhar. Na verdade, o recomendado e o que ela deve fazer é retirar o próprio leite, né, através da ordenha manual, e guardar esse leite em recipiente próprio, previamente fervido, de vidro. Ela pode guardar esse leite em temperatura ambiente, na verdade, na geladeira até 12 horas e no freezer até 15 dias, como recomenda o Ministério da Saúde. Todas essas informações de ordenha, a mãe pode adquirir naquela caderneta da criança, em que é orientado como que ela faz essa ordenha, quais os cuidados que ela deve ter antes, durante e após essa ordenha,
e de que forma que ela pode armazenar esse leite e como que ela vai oferecer esse leite posteriormente para a criança, né? Então, vai ter que ser aquecido em banho-maria, de forma alguma usar micro-ondas, né? Então, tem uns cuidados para tomar, mas é possível que ela faça essa ordenha. Então, é recomendado que ela amamente o seu filho antes de sair para o trabalho. O responsável que ficar com essa criança, o cuidador, vai oferecer o leite da mãe no período da ausência dela. E, posteriormente, quando ela retornar para casa, ela continua o aleitamento sem nenhum outro problema. E a nossa última pergunta é: em relação às doações de leite materno, quando podem ser feitas? Toda mulher, ela que amamenta, potencialmente ela é uma doadora do leite materno, né? Então essa doação inicialmente ela deve ser voluntária, não há um mercado, né, com relação ao leite materno, não se compra e não se vende. Então ela deve doar. Então, para doar, basta que ela seja saudável, não esteja em uso de nenhum medicamento que possa interferir nessa amamentação, né? E ela deve entrar em contato com um posto de coleta, um banco de leite humano, que aí eles vão oferecer para ela todas as orientações sobre como deve ser feita essa coleta, o armazenamento, o transporte desse leite que está sendo doado. E é importante relatar que esse leite no banco lá de leite, antes de ser oferecido para outras crianças, né, doado, ele vai ser pasteurizado, vai ser submetido aí a um controle rigoroso de qualidade e só posteriormente vai ser distribuído para recém-nascidos, principalmente aqueles prematuros ou crianças doentes que estejam internadas no hospital, né? Então, essa doação de leite, ela é localizada. Uma prática que a gente deve falar que não é recomendada de forma alguma é o aleitamento cruzado, né? Então, é um parente, tem a gestante, uma amiga dela, ou a irmã dela também tem um outro bebê, e, deixa eu amamentar o seu filho. Então, não é recomendado as amas de leite, né? Outras pessoas amamentar esses bebês. Então, tem um risco muito grande de aquisição de doenças, né? Então, por isso tem a preocupação de quando, no banco de leite, quando o leite é doado, antes de ser oferecido a outra criança, ele será pasteurizado. Então, espero que tenha ajudado um pouquinho a ilustrar nas informações sobre aleitamento materno. Esse mês de agosto é um mês de incentivo e estimulação ao aleitamento, é conhecido como o mês agosto dourado, né? Em benefício do aleitamento materno, e essa primeira semana de agosto é considerada a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Um abraço a todos e até logo.